Boa noite para quem está chegando. Eu sou Giovanna Calenzani e aqui eu falo sobre temas relacionados à carreira e você e qual o impacto que você deseja ter na carreira que você quer ter, né? Na carreira que você quer construir. E nessa live eu vou falar de um tema bastante importante, polêmico, é um tema que está sempre recorrente aí, é um tema que dá pano para manga, né? Então o tema é: será que eu sei me comunicar de forma adequada ou adequadamente? E eu começo perguntando para você que está chegando, você acha que a comunicação é um tema importante na sua carreira? Eu não sei vocês que estão me assistindo, mas para mim é um dos temas mais importantes, não só na carreira, mas em qualquer relação. Geralmente comunicação é o tema que dá os ruídos de comunicação, que gera as confusões. Então eu costumo dizer o seguinte, que a sua comunicação é o seu posicionamento em ação. E ao falar de posicionamento, é falar sobre a forma que você se coloca no mundo. É uma escolha, e é uma escolha muito pessoal, é uma escolha muito sua. Idealmente, eu sempre vou te convidar a você se conhecer, porque a partir do momento que você se conhece, você consegue avaliar o quão adequada está a sua comunicação. Enquanto o seu autoconhecimento é o seu reconhecimento, é o momento que você se reconhece, o posicionamento é quando você se revela para fora, para o mundo. Então, enquanto o autoconhecimento é entender quais são as suas crenças que direcionam seus pensamentos, suas ações, a forma como você interpreta a sua vida, a sua carreira, as relações que você estabelece, e é a sua essência. Já o posicionamento é a sua expressão, é a sua comunicação, são os seus comportamentos que são externalizados, é a sua marca pessoal. E é tudo aquilo que as pessoas percebem de você, tudo aquilo que as pessoas olham e falam assim, quando eu olho para a Giovanna, eu reconheço essas características, isso faz parte da minha comunicação. Portanto, se você comunica a sua forma de ver o mundo, isso pode te beneficiar, e pode fazer com que você se aproxime do que você quer e pode ao mesmo tempo te afastar. Então, se você acredita que as suas crenças, as suas percepções sobre o mundo podem ser mudadas, novas percepções podem ser aprendidas ou criadas, ou seja, quando você tem uma mentalidade de crescimento, você está aberta para se expandir, para expandir a sua consciência. E aí eu costumo dizer que vai se tornar um problema à medida em que você adota uma mentalidade que é mais fixa. Quando você acredita que você é assim mesmo, sabe aquela síndrome de Gabriela? Eu nasci assim e morrerei assim como Gabriela. E aí você não consegue mudar. Então é provável que quando você tem essa mentalidade mais fixa, você enxergará o mundo, o seu trabalho, as relações que você estabelece pelo mesmo viés que você. Ou seja, tudo é assim mesmo, nunca nada vai mudar e geralmente eu vou sempre conseguir perceber tudo que está acontecendo ao meu redor da mesma forma como eu enxergo. Então nem vale a pena eu querer me movimentar, eu querer mudar alguma coisa, nem querer procurar novos caminhos possíveis, porque eu sei que nunca nada muda. E por isso, mais uma vez, eu falo que o autoconhecimento em sua jornada de carreira é muito importante. Porque quando você não consegue entender que a forma como você lida com o mundo é a consequência de uma visão que você tem e não sobre o mundo em si, vai ser possível você questionar as suas atitudes, comportamentos, assim como você verá que é possível você questionar também e entender melhor os comportamentos das outras pessoas. Um exemplo disso, que eu gosto sempre de falar de exemplos, todo mundo passa por esse tipo de situação que eu vou comentar aqui com vocês. Em algum dado momento da sua vida, você tem lá uma situação em que você tem certeza que você está certo. E aí, nesse exemplo, imagina que você se irritou muito com alguém, com uma pessoa, tá?
E aí, quando você se encontra com alguém que você conhece, com um amigo, com um colega de trabalho, com um parceiro, com mãe, pai, você conta essa história para essa pessoa. E aí, na hora que você conta como se você quisesse checar e você validar aquilo que você pensa. Quase que, tá vendo como eu tô certo? E aí você percebe, na verdade, que quando você começa a contar a sua história, quando você começa a comunicar o que aconteceu, essa pessoa que tá te ouvindo, ela começa a te olhar com uma cara meio esquisita, assim, faz umas caretas, assim, dando a entender que, tipo, acho que você tá falando umas groselinhas. Você já passou por isso? E aí o que eu vou falar agora parece muito óbvio, mas fazer isso sozinha, né, você ouvir a sua própria história e perceber que aquilo que você está trazendo como uma crença, como uma verdade que é sua, na verdade não é nada daquilo que aconteceu, é só uma percepção do mundo que você tem, é muito mais difícil. Então, nós psicólogos, a gente costuma dizer que é muito importante quando a gente tem uma relação com o outro e em que o outro ele pode ser um espelho pra gente. Então, nesse sentido, serve muito bem. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou comunicando, contando uma história em que eu acho que eu tenho 100% de razão, 100% de certeza sobre uma crença, vem um outro e aí ele fala assim, eu acho que isso aí que você tá falando não tem nada a ver não. Então, quando essa sua amiga ou esse seu amigo te ouve, ele pode discordar, ele pode trazer uma visão diferente da sua, ou mesmo ele pode complementar a sua visão. E aí vai ficar cristalino que você conseguiu ver uma parte daquela situação que você mesma vivenciou, mas que naquele momento você não foi capaz de absorver o todo. Então pensa o seguinte, se você, antes de ouvir a opinião da sua amiga, tinha certeza absoluta que tinha razão, e aí por consequência a sua comunicação, a sua expressão, elas traduziram ou elas representaram essa sua certeza. E depois, quando você ouve essa sua amiga, você pensa, ups, acho que não era bem isso. Esse meu posicionamento, esse posicionamento que eu adotei nessa comunicação com essa pessoa, naquela situação, mudou a partir do momento em que eu me dispus a ouvir uma visão diferente da minha. Então, lembra de alguma situação assim que você viu, porque provavelmente é muito comum. E perceba as características dessa comunicação. As características de quando você tem certeza absoluta. Repare o seguinte, como é que está o seu tom de voz? Quando você tem certeza absoluta do que você está falando, é absolutamente verdade e nada vai fazer você mudar de opinião. Perceba o ritmo que você tem. Provavelmente, repare também que quando você conta uma história em que você acha que você tem razão, é bem possível que o seu tom de voz ele está mais alto, o seu ritmo está mais acelerado, você está com uma ênfase muito grande na sua entonação, você usa palavras mais duras e você tem muita gesticulação, provavelmente. Você usa todas as suas expressões corporais porque você quer afirmar e reafirmar que você tem muita razão sobre o que você está falando. Então, parte de tudo isso é você começar a analisar essa adequação da sua comunicação, porque, de novo, a comunicação, ela não se limita ao que sai da sua boca, mas ela advém, ela nasce de uma crença sobre algo que você está experienciando. Então, de novo, se você quer reparar aí, se você está saindo um pouco do tom na sua comunicação, repare também nisso, assim, nessa sua parte mais corporal. E aí, como é que tá isso? Como é que você percebe quando você vivencia tudo isso? Se comunicar de forma adequada ou inadequada, ela tem uma associação direta com a forma como você deseja se colocar no mundo, como você deseja ser percebida, ser reconhecida e quais os legados você quer deixar por aí.
Então, o título desse bate-papo aqui, que quem já me conhece sabe que eu faço bate-papos mais curtos, é você começar a avaliar o seguinte: qual que é o contexto do que é adequado e do que é inadequado, do certo e o errado. E de novo, quem me conhece um pouco mais sabe que o que me interessa é perceber o seguinte: que resultados que você está tendo com a sua comunicação atual. Então isso é mais importante do que você está se percebendo adequado ou inadequado. O ponto é, quando você se comunica da forma como você se comunica atualmente, você se aproxima ou você se afasta dos resultados que você deseja. Então, esse vai ser o termômetro da adequação ou da inadequação da sua comunicação. Porque, de novo, a sua comunicação é o seu posicionamento em ação. A sua comunicação, geralmente, ela vai comunicar a sua essência, aquilo que você é. A gente não consegue disfarçar muito a nossa comunicação. Quando a gente menos percebe, a gente já está falando tudo que a gente realmente gostaria. É claro que tem várias ocasiões que você vai modular um pouco a palavra, tal, mas quando a gente conhece realmente, verdadeiramente uma pessoa, a gente consegue perceber muito do que ela traz, do que ela acredita, pelas palavras que ela utiliza, né? Então, muitas vezes, quando eu começo uma mentoria com alguma cliente ou algum cliente, a depender das palavras que essa pessoa utiliza, eu já consigo... Oi, Débora! Eu já consigo absorver demais o que está se passando por dentro dessa pessoa e até apoiá-la em como ela pode ajustar e adequar essa comunicação, porque, de novo, essa adequação da comunicação, ela precisa vir ao encontro do que essa pessoa deseja ser, de como ela deseja ser reconhecida. Então, essa comunicação, ela é a expressão das suas crenças. E as suas crenças, elas podem ser potencializadoras ou elas podem ser limitantes. Não é sobre o certo e o errado, é sobre se aproximar ou se afastar do que você quer como resultado. Então, pensa o seguinte: vamos supor que você tenha a crença que você é uma pessoa perfeccionista. E aí você pode falar assim, mas perfeccionismo hoje, né, não tá muito bem visto. Acho que no passado as pessoas falavam, eu sou perfeccionista em entrevistas de emprego. Hoje em dia as pessoas já não falam mais tanto isso, porque já sabe que o perfeccionismo aí tem uma característica que não é sempre tão positiva assim. O perfeccionista já não é mais aquela pessoa que está associada ao que é perfeito, até porque a gente já entendeu que isso não existe. Mas vamos supor que você parta do princípio que você é uma pessoa, um profissional perfeccionista. Quando você pode olhar para essa sua característica como algo que é uma crença que te limita. Então, geralmente, as pessoas perfeccionistas, elas são grandes procrastinadoras. Por quê? Como elas querem muito perfeito, tudo muito perfeito, elas ficam adiando até o último minuto. E aí, como elas adiam, aquilo não sai perfeito do jeito que elas gostariam. Aí elas pensam assim, bom, não saiu perfeito porque eu procrastinei, mas da próxima vez vai sair perfeito. Então, uma crença que pode te limitar eu sempre tenho que fazer perfeito. Mas como o perfeito nunca existe, ele não existe, a pessoa acaba nem fazendo. Então, nesse sentido, quando você se olha como alguém perfeccionista, isso vai te travar. É quase que eu nem vou começar a fazer, porque não vai ficar perfeito. Apesar da pessoa falar que ela é perfeccionista, ou ela acreditar nisso, e ela acredita piamente. Mas geralmente também ela é perfeccionista para avaliar o que está fora dela. Isso aqui não tá no lugar certo. Essa arrumação desse armário não tá legal. O perfeccionismo dessa pessoa vai mais por esse lugar. Mas quando é o caso dela executar algo, esse perfeccionista geralmente ele dá uma travada. Então, de novo, se eu tenho a crença que eu sou perfeccionista, se eu olho pelo viés da limitação, eu vou travar.
Mas se eu também acho que eu sou perfeccionista e eu consigo perceber o seguinte, tudo que eu me presto a fazer, eu vou querer fazer com bastante excelência. Então perceba que é a mesma característica, é a mesma crença, mas a depender do viés que você olha para a mesma crença sobre você, você pode conseguir entender que ela está te ampliando a consciência, ou você pode perceber que ela está travando, ela está detratando, e aí você não consegue fazer o que você gostaria de fazer. Então, na hora que você vai expressar isso para o mundo, que faz parte da sua comunicação, isso vai traduzir o que você acredita sobre você mesmo. Então, de novo, se eu sou um perfeccionista e eu olho pelo viés da limitação, a minha expressão no mundo vai ser uma expressão de quem... A tradução de quem me olha por fora vai ser uma expressão do mundo. Essa pessoa fala, mas na hora dela fazer mesmo, ela não faz, não. Ela é muito perfeccionista para falar, mas na hora de executar, de se posicionar, ela não vai. Ou então o contrário é verdadeiro. Tipo, nossa, eu adoro aquela pessoa, ela é super perfeccionista. Você pode pedir para ela analisar um relatório que ela é maravilhosa. Ela vai fazer tudo. Então, de novo, não tem certo e não tem errado, mas tem a forma como você deseja ser no mundo. E além do seu autoconhecimento impactando diretamente nessa comunicação, é preciso você colocar o outro nessa equação. Então, além da comunicação ser um processo profundo de autoconhecimento, para você entender o seguinte, como é que eu quero ser percebido no mundo e como é que eu estou no mundo, depois que você entende tudo isso, você ainda tem que chamar o outro para essa relação, porque a comunicação ela sempre vai existir a serviço de um diálogo, de uma relação humana. Então, a pessoa que interage com você, também ela vai perceber um tipo de comunicação. Então, se em uma relação somos no mínimo 2 seres humanos interagindo, teremos 2 pessoas que são complexas se comunicando. E as diferenças, de novo, elas têm te aproximado ou te afastado das relações que você deseja ter. Então, imagina o seguinte, que a comunicação, ela é um grande canal nesse relacionamento. Então, primeiro ela começa com você, esse canal começa primeiro internamente. Como é que eu estou, quem eu sou, o que eu quero parecer, que palavras que eu quero utilizar. Então, tem pessoas que quando falam usam palavras bem carregadas, né? Do tipo assim, oi, e aí, fulano, como é que você tá? E a pessoa fala, nossa, tá muito puxado. Nossa, hoje eu matei não sei quantos leões. Aí você fala, uau, tá na guerra ainda, tá na floresta, né? Matando lá com facão. Ou então, tem pessoas que você fala, que pergunta e pode estar do lado dessa pessoa aí que tá na selva matando leão e ela te traz uma outra percepção, do tipo, nossa, hoje realmente trabalhei muito, foi um dia muito produtivo. Então, a própria utilização dos termos, ela quer dizer muito o que tá passando dentro de você. E aí, além de tudo, então, tem essa relação humana. Então, algumas reflexões, né? Para quando você coloca o outro nessa equação junto à sua comunicação. Qual é a sua real intenção quando você está se comunicando? Qual é o seu estado de presença? Né? Então, de novo, uma das coisas também que atrapalha e muito a comunicação é quando, óbvio, você está fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo e você tem 0 estado de presença, porque a qualidade da sua comunicação vai para as cucuias. Então, você tá lá dialogando com uma pessoa e você não tá ali. Então, você não tá prestando atenção, você não tá absorvendo, você não tá se doando, você não tá trocando, você não tá absorvendo nada daquilo ali. Então, isso atrapalha e muito a sua comunicação. Se atrapalha, provavelmente você está tendo uma reação inadequada da sua comunicação nessa relação. A comunicação não é o que você também só disse, né? E sim o que o outro entendeu. E aí o ponto, não tem aquela história assim, mas eu falei, ele que não entendeu. Então, na dúvida, para essa comunicação se aproximar de uma comunicação mais adequada, independentemente do lugar em que você se encontra, checa a informação. Então, não fica à mercê de imaginar que, pelo fato de você ter falado, o outro entendeu. Na dúvida, checa. Do tipo assim, olha, eu falei isso. O que você entendeu? Fala aqui pra mim.
Investe 2 minutos traduzindo tudo que eu falei para você. Uma outra questão importante da comunicação, quando a gente está com essa outra pessoa junto, é que a não comunicação, ela também é um tipo de comunicação. E o problema é que ela pode gerar o entendimento exatamente oposto do que a gente gostaria. Então, eu costumo dar um exemplo que eu aprendi, nossa, faz muito tempo já. Mas imagina que você trabalha numa fábrica e que você precisa usar EPIs, né, que são os equipamentos de segurança em alguns lugares. Aí você tá passando ali, você é um líder, por exemplo, você tá passando por ali, e aí você vê que tem uma pessoa que não tá usando os equipamentos adequados. Quando você se isenta de falar algo, fala assim, aquele colaborador não é da minha equipe, eu não sou líder dele, eu nunca vi, não conheço. Aí ele nem tá com o uniforme da fábrica. Aí quando você se isenta, o que você provavelmente está querendo dizer? Que segurança não é um valor para você, que aquilo não é importante. Então esse é um exemplo bastante extremo, mas a gente faz muito isso, né? A gente vai se isentando das comunicações porque a gente tem preguiça, porque a gente não quer entrar em bola dividida. Mas quando a gente não comunica, de novo, a gente está se comunicando. O ponto é que o outro, ele não entende. E aí, se ele não entende, ele pode interpretar da forma como ele quiser. E aí, de novo, comunicação adequada, ladeira abaixo, né? O outro ponto é, de novo, resgatando, como a gente não vê as coisas como elas são, e sim como nós somos, a partir das nossas crenças, a gente vai interpretar e comunicar de novo a partir das nossas próprias vivências. E aqui a gente precisa mitigar ou eliminar aqueles famosos, mas isso é óbvio, mas isso é senso comum. Eu não sei vocês, mas quando alguém fala assim, mas vamos usar o bom senso, né? Eu sempre brinco. Mas o bom senso da onde? Da família Calenzani, da família Silvia, da família Carone, por exemplo, da família Lemos. Então, o bom senso, ele está muito associado a uma comunicação e uma linguagem comum de uma comunidade. Então, comunidade aqui a gente pode entender como a nossa família. Então, na minha casa, dos Lima Calenzani, a gente tem lá alguns sensos comuns, porque a gente viveu muito tempo junto. Mas quando você tá com uma outra família, pode ser até a família de um parceiro, de uma parceira ou de um amigo, você vai perceber que naquela casa tem um outro senso comum. Então, na comunicação, você não pode partir do princípio que exista esse senso comum, esse óbvio, porque, de novo, a gente vai trazendo na nossa comunicação tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente foi educado, tudo que a gente veio lá de trás. Então, o outro não tem a menor obrigação, a menor responsabilidade de entender o que a gente está falando. Uma outra coisa, como uma comunicação também adequada, é você incluir a resposta não sei. Porque quando você fala não sei como resposta, você está evitando que você parta do princípio que toda relação ou toda comunicação, ela precisa ser uma comunicação de curto, sabe, de ganho rápido, assim, tudo você tem que ganhar, tudo que você tem que fazer uma coisa muito rápida, tem que gerar um resultado sempre muito rápido. Aquela coisa de tipo, tem que ser pra agora, se você não fizer agora, não dá. Então, quando você parte da premissa que tudo tem que ser muito rápido, uma entrega muito rápida, de novo, você vai perder a qualidade nessa comunicação. Porque não necessariamente você precisa estabelecer relações em que você sempre tem que ter uma resposta. Oi, Nise. Então, também evite isso. Se você não souber, tá tudo certo. Você não vai ser um profissional inadequado por não saber a resposta na ponta da língua. Ou pelo menos não deveria, né? Então a gente parte do princípio que se estamos buscando relações mais maduras, relações mais duradouras, quando você se conecta com esse tipo de profissional, porque a gente está falando aqui da nossa carreira, comunicação adequada na nossa carreira, a gente está partindo do princípio que vai ter espaço para o não sei, tá?
Uma outra coisa bem importante assim na comunicação adequada é que a sua comunicação ela precisa estar em coerência com o que você faz. Aqui de novo, a gente volta, a gente dá volta, mas volta para o autoconhecimento. Então não vai adiantar nada você falar lindamente se no final você não faz nada daquilo que você está falando. Né? A sua comunicação, você em si vai ser um ruído de comunicação ambulante. Então se você está sempre palestrando uma coisa, mas você está fazendo uma outra coisa, a sua comunicação ela vai gerar extrema inadequação para quem está te vendo. Então cuidado com o excesso de piadas, sabe? Cuidado com as coisas que com os grupinhos que você interage, porque muitas vezes, de novo, você tá lá no grupinho, aí tá rolando lá um papo esquisito, um papo mais preconceituoso, mas você tá lá, mas você também não gosta daquilo. Se você, de novo, não fala nada, quem chega vai falar assim, nossa, mas o fulano então concorda, né? Ele tá aqui na rodinha. Então a comunicação ela cabe até nesse lugar do aonde eu quero estar, aonde eu quero participar, porque de novo isso vai dizer muito sobre você e sobre o legado que você quer deixar. Então as pessoas começam a te associar não necessariamente somente pelo que você fala, mas é pelo que você faz também. E isso tem a ver com a sua comunicação, porque você está comunicando uma imagem de que você está concordando com aquilo que está sendo falado. Então, por isso que é mais complexo, né? E por isso que a gente pode ficar aqui horas falando sobre comunicação, porque tem muito assunto. Ai, a Shirley, uma querida, ela está aqui, gente. E assim, uma boa comunicação tem a premissa da gente aceitar que a gente não sabe tudo, né? Então, existe uma outra pessoa tão complexa como eu, que me doa e me oferece algo, né? E uma outra coisa que eu costumo dizer, a gente só vai conseguir doar aquilo que a gente transborda na gente, né? Então, se a gente transborda tão bem na gente uma série de vulnerabilidades, de uma série de ainda não sei, de uma série de isso aqui eu não provei ainda, não, nunca fui nesse lugar, não, eu nunca estudei isso, não, eu ainda não tenho esse conhecimento, não, eu ainda não consigo pensar como você. É só falar isso. É só falar. Do tipo assim, não concordo. Ou tipo, a pessoa fala alguma coisa pra você, e ao invés de você falar assim, não, eu não concordo, ou não, você tá errada, não. Fala assim, não, tudo bem que você pensa assim, né? Que bom, eu só penso diferente, tá tudo certo. Né? Então, assim, a adequação da sua comunicação, ela precisa ir ao encontro de você se mostrar aberto. Porque, de novo, se você começa a sempre colocar uma barreira na relação porque você pensa diferente do outro, de novo, você está comunicando ao mundo que você não tem espaço dentro de você para pelo menos ouvir o que o outro está falando. E isso é muito inadequado, pelo menos nos dias atuais, da gente tá cada vez mais falando de diversidade. Eu costumo dizer que a diversidade ela começa primeiro na nossa cabeça, né? É uma diversidade que é mental. Então, a comunicação, ela tá nesse lugar de você ter a capacidade de ouvir e de absorver, e a partir disso você trocar algo, você doar algo, né? Isso vai demonstrar o quão adequado, inclusive, você é nos dias atuais, né? E aí, para chegar aqui mais pro final, né? A frase que eu deixo é: a sua ordenação interna, ela representa uma fala cadenciada que te faz ser percebida. Então, a partir do momento que você internamente você tem muita clareza do que você você tem muita clareza do que você deseja comunicar ao mundo, você tem muita clareza de quais são os seus valores. E aí, clareza não quer dizer que você tem certeza, né? Não é uma coisa assim, eu tenho a segurança e a certeza que eu vou para aquele lugar. Mas você tem uma clareza do que você quer representar para o mundo. E, de novo, a comunicação,
ela vem ao encontro disso, porque vai ser na verdade um desdobramento, uma externalização de tudo aquilo que está dentro de você. Então, por exemplo, quando você conversa com uma pessoa e ela é ou muito prolixa, ou muito confusa, ou sabe, às vezes quando a pessoa fala, você fala assim, nossa, eu não entendi nada. Você pode ter certeza que a confusão não está na oratória. Não é um curso de oratória que melhora essa confusão. É um curso, de novo, da pessoa se reconhecer. Porque quando a gente tem uma ordenação que está aqui, a gente pode até ser mais devagar na forma como a gente fala, mas as palavras vêm, tem cadência, tem coerência, faz sentido para o outro que está ouvindo. E o contrário é verdadeiro. Ou então quando você fala com uma pessoa que é extremamente ansiosa na fala muito rápido, e o ritmo é muito alucinante, e o que acontece é que a pessoa dentro dela tá assim também. Então a comunicação é muito linda porque ela é de fato um grande representante do que a gente é dentro da gente. E aí no final eu te pergunto, e você? Sabe se comunicar adequadamente? Uma outra coisa que eu sempre falo, comece por você, sempre. E aí, gente? Alguma pergunta? Algum comentário sobre comunicação? Bom, muito obrigada, então, para vocês que estiveram aqui comigo essa noite. Comunicação é um assunto que eu adoro. Eu sou consultora há muitos e muitos anos. E eu já fiz muitos diagnósticos em empresas de grandíssimo porte, assim. E em 100% dos diagnósticos, um dos assuntos que mais sempre eram comentados era a comunicação. Então, era a comunicação com o líder, a comunicação com o par, a comunicação institucional que não chegava. E eu comecei lá em meados de 2005 e a gente está em 2024 e a gente está falando dos mesmos temas. Tamanha a importância da comunicação. Mas como o meu lance é sempre a gente falar do que eu, enquanto pessoa, eu, enquanto profissional, posso fazer, né? O que eu, enquanto profissional, posso gerar, né? Para a gente criar ambientes de trabalhos mais saudáveis, ou mesmo vidas mais saudáveis. O meu convite é sempre: olha essa comunicação que é você, né? Você é um grande canal de comunicação ambulante. E aí você leva para os outros aquilo que você é, tá bom? Boa noite, obrigada por estarem aqui.